Tô gostando bastante da nossa conversa, viu? Tá bom. Muito mesmo, isso é muito bom. Saudações a todos, eu me chamo Rono Machado, sou psicólogo e vocês estão no canal da Livraria Espaço Psi. E esse é o nosso quadro Papo Psi, onde nós conduzimos várias conversas interessantíssimas sobre psicologia e temas afins. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal e deixa um like nesse vídeo que ajuda muito o nosso trabalho. Hoje nós estamos num ambiente novo, fora do habitual, e por conta de algumas reformas que a livraria está passando no momento, mas é uma oportunidade de vocês conhecerem também uma parte da nossa sala de cursos aqui do Espaço Psi. Então, se é do interesse de vocês conhecer mais sobre os cursos que o Espaço Psi oferece, nos acompanhem nas redes sociais, principalmente no Instagram, que aí vocês ficam por dentro dos cursos que o Espaço Psi oferece, e tem muita coisa boa que sempre é oferecido aqui. E hoje, no Papo Psi de hoje, nós temos a honra de receber o Inácio Paim Filho. Ele é psicanalista, escritor e membro titular da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre e veio aqui gentilmente hoje falar um pouquinho para a gente sobre o trabalho dele com a escrita psicanalítica, falar também um pouquinho sobre os trabalhos dele com racismo e os outros temas mais que surgirão na nossa conversa. Seja bem-vindo, Paim. Muito obrigado. Pai, então, para a gente começar a nossa conversa de hoje, conta um pouco para a gente sobre quem é você, sua trajetória. Bom, como tu disseste na apresentação, dentro das questões, digamos assim, do currículo acadêmico, sou médico de formação, e digo médico de formação e destaco porque gradativamente eu fui me distanciando. Hoje eu brinco com os amigos que eu não posso colocar médico no meu currículo, porque meus conhecimentos médicos são muito rasos, assim, porque foi feitas as mudanças, né? Comecei pela medicina, passei pela psiquiatria, até chegar à psicanálise. Né? Com a psicanálise, aí são outros referenciais, são outras formas, e que praticamente aí eu tenho quase 40 anos de formado da graduação da medicina, e desses 40, seguramente os últimos 35 anos aí eu tenho me dedicado à psicanálise, tanto a psicanálise enquanto clínica, né, trabalho clínico, mas também com a transmissão da psicanálise. Então, na transmissão eu vou me envolver com a escrita, como tu disseste, vou produzir, né, faço parte aí de psicanalistas que compreendem que a escrita vai cumprir um papel importante e significativo na formação do pensamento psicanalítico. De cada um de nós, o ato de escrever, então ocupa um lugar importante e significativo. Então, a minha relação profissional perpassa por aí. Mas, evidentemente, né, eu tenho dito porque acho que o meu jeito de pensar a psicanálise, a transmissão, também mudou, né, por ser avô. Também sou avô, tenho a Cora fez 1 aninho agora no final de semana, e a experiência de ser avô, ela vai contemplar o que os colegas que já são avós diziam, que é uma transformação importante, diferente de quando se tem filhos, de contextos, de possibilidades. Então, agrego aí a Cora, o nascimento dela ao meu registro, porque é um acontecimento bem importante, significativo, fonte aí de poder descobrir coisas lúdicas do brincar, né, com várias coisas que o mundo infantil dela nos permite, assim. E uma outra coisa acho que também é importante na minha história, né, na minha apresentação, assim, também tenho tido o privilégio assim, de ser alguém que carreguei na minha história figuras de mulheres importantes e significativas. Eu começaria, obviamente, como diria o velho bom Freud, pela minha mãe, evidentemente, né, que foi uma figura importante também, significativa, para nos dar várias referências, assim, né? Eu sempre cito, claro, ela, meu pai, porque veio de uma família de pais analfabetos. Né? Minha mãe não sabia nem ler nem escrever. O meu pai fazia aquilo que a gente diz, ele era um alfabeto funcional, ele sabia assinar o nome dele em função das necessidades e coisas que ele tinha que viabilizar. Mas, retomando a temática das mulheres, porque eu digo assim, deve ser por aí que eu acabei na psicanálise, que é uma ciência eminentemente feminina. Eu entendo, então, ter a história com a minha mãe, com as minhas irmãs, figuras importantes, né? Depois, mais num outro tempo, a minha mulher. E depois, quando eu cheguei na psicanálise, que é esse universo feminino importante, então eu fui tendo parcerias, muitos dos meus livros, né? Vão ter colegas homens, sim, mas a maioria deles são parcerias que estabeleci também com essas mulheres.
E eu diria que o mérito delas, entre vários, né, além do conhecimento intelectual, a produção, era emprestar uma vertente poética, assim. À medida, então, que eu fui me envolvendo com as mulheres amplamente nesse sentido, acho também que a minha escrita vai se tornando uma escrita mais sensível. E a minha escuta mais sensível, meu trabalho com meus analisandos também, com maior potencialidade, assim. E o outro vértice, né, acho que tu falaste rapidamente aí na minha apresentação, também tem um divisor de água importante na minha história profissional e pessoal, que é justamente quando, a partir aí do início da terceira década do século XX, 2020, eu também passei a trabalhar, a estudar e a produzir, inclusive, livros sobre a temática do racismo. Então, a temática do racismo me coloca num outro lugar diferente do até então trabalhado. Até então, a minha produção, o meu pensar, o meu estudo estava voltado para a obra freudiana, são esses 35 aí, dedicado a Freud das suas mais variadas formas, e depois dos anos 20 aí, então, além de seguir, até porque a minha tentativa sempre é problematizar o que o Freud pode nos ajudar para compreender a questão do racismo. Evidentemente, o Freud não é o sujeito que vai trabalhar com isso, como boa parte do universo psicanalítico. Mas, o seu construto teórico, a gente consegue fazer várias articulações que nos permitem entrar nesse novo território, novo para as ciências instituídas. Obviamente que a questão do racismo faz parte da história da humanidade, no caso do Brasil, aí são mais de 500 anos de história. Mas é um momento tão importante em que eu vou ressignificando uma série de coisas, como pensador, mas também como sujeito. Eu sempre lembro uma expressão da Neuza Santos, uma das grandes intelectuais brasileiras, psicanalista, pioneira em trabalhar as questões do racismo, no clássico dela, Tornar-se Negro. Ela vai trazer o que implica esse tornar-se negro, que às vezes as pessoas que estão mais distantes não compreendem. Tornar-se negro não significa não se saber negro enquanto fenótipo. Eu sei que sou negro enquanto fenótipo desde sempre. Agora, saber-se negro enquanto identidade é um processo. Esse é um processo de se haver nesse lugar e como é que essas questões são transformadoras, o impasse, as vivências traumáticas, que ao nos aproximarmos nesse processo do tornar-se, isso vai se transformando. Mas, em termos de vida pessoal e de vida profissional, é nesse universo aí que eu tenho transitado e trabalhado. Muito interessante, Paim, poder conhecer um pouco mais da sua história aqui no nosso encontro. E eu fiquei me perguntando, quando você falou da formação em medicina e depois se aproximar da psicanálise, o que é que foi o canto da sereia para você? Assim, o que é que te aproximou da psicanálise a ponto de ser um interesse que você consistentemente seguiu depois? Acho que tem dois tempos, assim, né? A medicina, ela surge na minha vida, assim, naquilo que conscientemente, trabalhadas análises, a gente consegue vislumbrar. A medicina, eu tinha certeza que seria uma espécie de travessia para um universo onde eu poderia ascender aos bens materiais e simbólicos que o meu povo e a minha história familiar não me permitiam. Então, a medicina, quando eu encontrei com ela me fazia sentido como essa travessia importante e significativa. Mas nesse inteirinho entre a medicina e seguir, eu tive uma experiência importante e significativa, que ela veio para referendar por onde eu iria na medicina. Quando eu era um jovem, entre 17 e 18 anos, eu terminei o ensino médio, não passei no vestibular de medicina, sabemos as complexidades hoje, mas eu entrei na faculdade em 81, então nós estamos lá em 78, 79. Quando eu estava ali, então eu terminei, não passei no vestibular, seguia um turno estudando e por essas coincidências um colega estava trabalhando numa clínica psiquiátrica. Eu sou de Caxias, no interior, num bairro, lá tinha uma clínica psiquiátrica. E parecia uma chance de trabalhar um turno lá como atendente e tal, e ganhar uma grana e seguir estudando. E aí então eu descubro a psiquiatria. Eu descubro a psiquiatria nesse hospital psiquiátrico, que tinha toda uma referência de uma época da psiquiatria, nós estamos nos anos 70 isso, nos anos 80, que a psiquiatria trabalhava muito com a psicanálise. Então, psiquiatria e psicanálise era um métier. E essa clínica tinha os seus fundadores tinham feito residência na Clínica Pinel em Porto Alegre.
E a Clínica Pinel em Porto Alegre, nos anos 60, 70, 80, onde eu fui fazer residência depois, ela era uma grande referência para o Brasil. Se vocês forem olhar a história da psiquiatria dita dinâmica, a Clínica Pinel ela era pioneira, né? Um trabalho de escutar a loucura, de uma outra referência, numa época em que os psicofármacos não tinham todo o poder da contemporaneidade, com as coisas boas e ruins disso. Então eu descobri ali a psiquiatria e descobri essa escuta da loucura com um referencial analítico, obviamente psiquiátrico. E ali eu decidi que ia fazer medicina e psiquiatria, né? Então eu nem sabia o que era medicina, mas a psiquiatria, passei ali quase um ano e tal. No final daquele ano eu passei no vestibular e fui estudar no interior do Rio Grande do Sul, numa universidade federal, que é a Universidade Federal de Pelotas. Nesses acasos, né, fui para Pelotas em função que era federal e era uma opção entre 3 federais que nós tínhamos no estado. E ao chegar em Pelotas, eu tenho uma grata surpresa, né? A Universidade Federal de Pelotas e o curso de medicina, o serviço de psiquiatria tinha um grande poder político dentro da faculdade de medicina, né? Eu entrei em 78, desculpa, eu entrei em 81 e eu acho que até 78 o diretor por muitos anos foi um psiquiatra. Também de orientação, tinha feito formação na Argentina, então ele trouxe um modelo e uma ideia. Então, eu tive o privilégio de ter, o que é raro nos cursos de medicina, eu tive uma psicologia por ano. São 6 anos, 5 anos a gente teve psicologia e no 6º ano psiquiatria mais clássica, digamos assim. Então aí eu descubro um pouco mais, né? Daí depois eu vou termino a faculdade, vou para Porto Alegre, faço a minha residência nessa mesma clínica Pinel, dos fundadores daquela clínica lá. Sim. E aí vou descobrindo, me aproximando aí da psiquiatria e de uma psicanálise ali que se fazia, né, dentro dessas referências, né? O fundador da clínica Pinel foi um grande psicanalista, uma pessoa importante que vai estudar muito o pensamento bioniano, que é o Marcelo Blaia. Ele foi uma grande figura, né? Eu tive o privilégio de ser orientando dele, fazer supervisão, de participar de várias atividades. E dali então, num segundo tempo, eu descubro a psicanálise quando eu decido que eu quero estudar Freud, né? E que eu já tinha uns 2 ou 3 anos de formado, já tinha uma certa estabilidade financeira e eu queria estudar Freud. Aí tinha tem uma instituição que hoje eu faço parte do corpo docente também. Essa instituição tinha uma longa tradição no estudo freudiano. E quando eu digo isso é importante, nós estamos aí então em 90, né? O pensamento freudiano, depois da morte do Freud, ele vai sofrer uma espécie de silenciamento por muitos anos. Nesse inteirinho, Freud morre em 39, né? Então, da morte do Freud, e por muitos anos, vai ter um grande desenvolvimento importante e significativo do que vai se chamar a escola inglesa, e o pensamento kleiniano vai ser muito importante e muito hegemônico. E ele vai produzir coisas importantes e relevantes, inclusive ele vai avançar em terrenos onde Freud tangenciou como o universo da psicose. Mas o pensamento freudiano vai sofrer o silenciamento, né? Esse silenciamento vai ser rompido, como diriam os historiadores, quando Lacan, na França, começa a repensar e começa então a trazer o pensamento freudiano. Mas eu estou indo na França e falando do Lacan para voltar para Porto Alegre e voltar que essa instituição que eu vou buscar para fazer minha primeira formação é uma instituição formada por colegas de Porto Alegre ou do Rio Grande do Sul que foram estudar na Argentina. E a Argentina, a APA, na ocasião, ela também estava nos anos 70 aí, retomando a leitura freudiana, né? Então, na América Latina, a Argentina é um país importante na psicanálise, e esses colegas foram fazer formação na Argentina, e quando eles retornaram para Porto Alegre, e o CEP, que é essa instituição que vai ser fundada em 84, é uma instituição que vai ser fundada, inclusive, num momento em que, em Porto Alegre, não era permitido psicólogos fazer formação psicanalítica. Assim como vários momentos do Brasil, mas Porto Alegre foi a última capital em que a instituição não permitia entrada de psicólogos. Acho que vai terminar isso em 88 ou 89, e o CEP é de 84. Mas quando ele volta, ele alberga os psicólogos e retoma um estudo sistemático da obra freudiana. Então, em 84, eu me aproximo do CEP nos anos 90, e em 91 eu começo a fazer minha formação no CEP, uma formação não via IPA, nas nossas linguagens, e é uma instituição então, que vai se propor a formar psicanalista, até hoje, com um dos seus grandes pilares do pensamento freudiano. Ali eu iniciei a minha formação e iniciei o meu estudo mais. Comecei a estudar Freud
Até então, a minha leitura de Freud era uma leitura pontual, de acordo com as necessidades da clínica, dos pacientes que atendia, da supervisão. Então, aí eu começo, essa formação, então, ela vai ser importante, e aí eu sou inserido no universo psicanalítico. Aí eu começo a me descolar da psiquiatria, né? Esse trabalho que, para nós médicos, é muito mais complicado de quem vem da psicologia. Mesmo que a psicologia não seja medicina, e não é, e tenha lá os seus arcabouços teóricos, a medicina ela é um pouco mais complexa, porque a medicina, ela é, sendo bem reducionista, né? Ela é uma questão de causa e efeito, né? O sujeito que procura o médico, mesmo o psiquiatra, ele busca em nome de uma solução, seja da medicação, do psicofármaco, ele procura uma receita. É mais do que isso, mas tem uma questão muito mais pragmática, né? O psiquiatra tem que fazer um diagnóstico, ele tem que fazer um diagnóstico, e aqui que aquele diagnóstico implica, que conduta ele vai tomar. Eu venho desse universo e tive que trabalhar para me descolar desse modelo, para poder ingressar no modelo de maior subjetividade e maior abstração, que é o pensar psicanalítico. Claro que isso vai se dar num longo processo que vai levar aí até que no final dos anos desses anos 90, daí quando eu inicio a minha segunda formação na sociedade brasileira, que é em 96, que é quando aí eu já não pratico mais psiquiatria. Assim como eu digo que ser médico é uma graduação, é um título, mas os meus conhecimentos são de um estudante, né, e que nunca pratiquei de forma mais contundente, com a psiquiatria vai acontecer algo similar. Eu não anuncio meus currículos, não porque a psiquiatria, eu fui muito grato a ela, mas eu não me sinto psiquiatra e nem em condições de tu discutir comigo assim, uma medicação. Eu vou dizer assim, olha, os pacientes meus que eventualmente precisam de uma avaliação psiquiatra, eu me encaminho para um colega que avalia e ele vai tratar dessas questões e eu sigo tratando. Então, a partir daí desses anos de 95 a 96, a psicanálise vai fazer parte dos meus estudos, vai fazer parte das minhas produções, né? E talvez depois a gente possa falar aí, porque eu acho importante também sinalizar que ninguém nasce escritor, a gente pode se tornar escritor, né? Mas que acho que é uma discussão que a gente pode seguir depois. Claro, sim. Acho que talvez até faça sentido conversarmos agora sobre, né, visto que você está fazendo essa passagem pela sua vida e tornar-se psicanalista, em algum momento você se torna escritor. É. Vamos falar um pouquinho sobre isso, pai? Eu estou rindo assim porque ainda me causa estranhamento, né? Eu vou ali meio no trancaço, né? Quando a palavra escritor vai, vamos lá, vamos de novo e vamos ver o que vai acontecer. E por que eu digo assim, que é meio no trancaço ainda, que é um processo de estranhamento, né? Quando estou numa atividade, o colega diz, psicanalista, escritor, que eu ouço o outro dizer, isso vai produzir aquele estranhamento freudiano, assim. Eu conheço isso, mas eu não conheço. De quem mesmo que estão falando desde esse lugar? Por quê? Porque a escrita, né, na minha história tal, ela não vai ser a história da maioria dos colegas que falam sobre a sua relação com a escrita, né? Eu fui mal alfabetizado, né? Então vem dessa história, que atravessa as questões raciais, provavelmente também. Fui mal alfabetizado, e mal alfabetizado vocês sabem que a gente vai mancando, a gente vai claudicando assim nas nossas histórias, né? Então, com esses déficits da própria alfabetização, isso vai marcando, né, a minha relação com a escrita. Vocês podem imaginar como é que foi isso para fazer vestibular, né? Eu sou de uma época em que nós tínhamos no vestibular redação e 2 questões discursivas por provas também, que tinha então ter escrita, português, que era avaliado, etc. Deu para o gasto, tanto que consegui passar no vestibular e seguir. Mas então a minha relação com a escrita sempre foi muito difícil. Se tu me perguntasse lá, o jovem médico tal, e escrever, nem pensar isso. Quando eu vou fazer formação, todas as formações, normalmente, tem a obrigatoriedade de alguns trabalhos escritos. Faz parte da formação, seja por ano, seja... Bom, cada instituição tem o seu modo, mas tem a escrita de trabalhos de cunho científico, né? E eu até então, até fazer a formação, e eu sou de uma geração que na faculdade de medicina não existia trabalho de conclusão. Nós fazíamos estágios práticos, etc., provas práticas, mas não existia trabalho de conclusão, então eu nunca tive que escrever nada mais elaborado mesmo enquanto estudante de medicina, na psiquiatria também não, né? E, bom, quando eu chego na psicanálise, eu começo a ter que escrever porque, bom, é uma exigência e tal,
E vai ser um processo muito sofrido, né? Um processo não só sofrido por pensar teorias, referências, autores, mais sofrido era como construir a possibilidade de uma narrativa que minimamente fizesse sentido para o leitor, além das questões teóricas, né? E isso vai ser uma questão complexa, que vou fazendo, e o que eu fui fazendo, que eu entendo que foi um processo de me realfabetizar com a língua portuguesa tardiamente, é que aí eu tinha uma professora de português que revisava, mas só que a diferença é que ela não só revisava e me mandava. Então, nós sentávamos e íamos conversar, assim, bom, olha que está aqui essa escrita, isso aqui, esse tempo verbal e tal. Reaprender português na parceria ali, né? Então foram aquelas questões importantes, mas foram vivências traumáticas. Quando eu conto isso é para que as pessoas não tenham ideia que a gente pensa aqui que os escritores têm uma facilidade intrínseca com a escrita, né? Claro que à medida que tu escreve mais, essa facilidade se torna mais implícita. Então esse período foi difícil, foi complexo, né? Quando eu iniciei a minha formação na Sociedade Brasileira e tivemos um trabalho lá, foi uma experiência muito difícil, né? Foi mais difícil por quê? Porque quando eu já estava com alguns anos estudiosos, eu tinha, vamos dizer assim, recursos teóricos e intelectuais freudianos para escrever uma monografia bom, eu não tinha recursos de construir o texto. Sim. Então eu estava construindo um texto complexo, até para a própria leitura, mas com dificuldades de como articular no português ao modo. Então isso ali foi muito difícil, tá? E tivemos que rever, o Instituto, né, retomamos, tal, mas também me desafiei. E aí então eu gradativamente comecei aí. Quando eu terminei as minhas formações, que são, esse é o jogo que eu falo, o problema das formações, problema e solução. Problemas que elas exigem que tu faça trabalhos, que eu devo o ser escritor porque tive a exigência. Mas de um outro lado, essa exigência não pode ser tão intensa que mate a criatividade ou a curiosidade com a escrita. Então é o exercício da função analítica, né? Não vamos ter porque isso atrapalha, mas como é que a gente vai estimular que os colegas em formação tenham um certo prazer com a escrita e ao mesmo tempo ter um rigor teórico? Aí se exige trabalho, etc., porque o risco das nossas instituições é de matar a criatividade. Os colegas fazerem estritamente o necessário e nunca mais quererem saber de se defrontarem com um texto. Quando eu terminei as minhas formações, aí segue a vida. Eu tenho uma colega desde a minha primeira formação, que é uma das pessoas mais eruditas que eu conheço, a Valéria Quadros, que conhece, e durante um tempo nós fomos estudar mitologia grega. Freud conhece muito mitologia grega, vamos estudar mitologia grega. A Valéria era uma boa parceira, vamos estudar mitologia grega, e ao nos aventurarmos a estudar mitologia grega, vamos tentar escrever alguma coisa, afinal nós estamos aí meio disso, tem coisas interessantes aqui. E acompanhado com ela nesse processo, eu escrevo o meu primeiro trabalho junto com ela, né, parcerias, né, e é o meu primeiro trabalho que eu escrevo, e em que hoje eu comentava com os colegas lá da Sociedade de Ribeirão, eu comentava que foi o meu primeiro trabalho escrito, que eu gosto muito dele, que tem a ver com a temática de um dos meus livros, mas não está nesse livro, é um trabalho sobre filicídio, trabalhando a Medeia. Mitologia grega, mitos, Medeia, filicídio. Trabalhamos e construímos o primeiro trabalho e teve uma publicação, a minha primeira publicação numa revista científica foi esse trabalho. Então, a partir dali, eu te diria que desprendeu e eu comecei a me aventurar, né? A querer escrever coisas e sentir prazer com a escrita. Prazer e angústia, né? Não vou ficar com uma ideia que escrever é tranquilo, né? Escrever é aquele desafio, né? Que quando eu comecei era a folha em branco, hoje é a tela em branco. O que eu faço agora? Me propus a escrever, a revista pediu, o editor do livro está me cobrando. É claro que dá uma certa angústia, né? E eu acho que diferente da maioria dos colegas quando eu converso, eu, por exemplo, não consigo escrever se eu não tenho título, né? Então o título para mim é fundamental. Se eu conseguir descobrir o título, aí eu tenho o trabalho praticamente pronto, né? Mas esse foi o caminho da escrita, assim. Então acho que essas questões de como escrever, como é que a psicanálise vai me facilitando, e essa é a minha preocupação, porque eu parto do pressuposto e tenho dito, né? Para mim a escrita é uma espécie de quarto pilar no processo da formação. Pai, então você está colocando a escrita como algo muito importante, até no próprio processo analítico. Eu vejo que, se a gente pensar nas origens, né, que você resgatou aí na sua história também, Freud foi um escritor assíduo.
E eu recentemente li um dos seus textos falando sobre a escrita e me chamou muita atenção aquilo que você traz a respeito da comunicação virtual e da virtualidade da comunicação. Então eu queria te ouvir falar um pouco sobre isso, por favor. Ótimo, assim, e também é importante porque a gente talvez converse muito, né, sobre o Freud, o pensador da psicanálise, o Freud que tem, se nós pegarmos aí a referência clássica da nossa Imago, a gente comenta ali os 23 volumes, o 24º são as referências, né, e é importante que se diga, né, que talvez, né, o Freud seja o intelectual e o pensador que mais produziu, talvez, na história da humanidade, pensando que ele escrevia tudo isso a tinteiro, né? Nós não estamos falando nem de máquina de escrever, muito menos dos computadores, né? Então, Freud é um escritor contumaz, né? Então, a rotina freudiana era atravessada pelo dia de trabalho dele e à noite escrevendo e produzindo tudo que nós conhecemos, lemos e, né, podendo contemplar, entrando aqui no que tu me trazes, assim, que é a questão do Freud escritor de cartas, né? Aí nós vamos entrar num universo vasto, né? Uma das referências que eu tenho é da Roudinesco, que diria que o Freud deve ter escrito mais de 30 mil cartas, né? Nós conhecemos várias, algumas fazem parte, assim, da própria formação psicanalítica, de conhecer as cartas freudianas, porque ele está produzindo teoria, ele está problematizando, ele está trazendo questões importantes para serem pensadas, evidentemente com os seus interlocutores, seja o Jung, seja o Ferenczi, seja o Abraham, Marie Bonaparte, Salomé, o pastor Pfister. Então nós vamos ter os filhos também, tem um livro dele que é fantástico, são correspondências e cartas de amor, evidentemente com a Marta, e uma série de outras cartas com outras figuras importantes. Então Freud sempre foi um grande escritor de cartas. Uma das coisas, que é o texto que tu te referes, foi o texto que em algum momento eu fui escrever, fui me ver, sobre a questão que todos nós sabemos, que a autoanálise do Freud se deu com o seu primeiro grande interlocutor, né, que foi o Fliess, né? Então, essas talvez sejam as cartas mais famosas, mais conhecidas, partes ou recortes delas, nós vamos estar dialogando em vários momentos. Inclusive, é numa dessas cartas que tem o trabalho que eu digo que é o trabalho fundante da psicanálise, ou ainda eu sempre falo que é o próprio projeto da psicanálise. Quem estiver nos ouvindo já ouviu, já ouviu para falar sobre isso. Que o projeto para uma psicologia científica de 1895, né, ele escreveu para o Fliess, né, mandou para o Fliess, aquilo é uma carta onde ele propõe um primeiro grande esboço, como ele imagina que nos constituímos como sujeito, numa conversa entre a neurologia, lembra, né? O Freud vem da neurologia, neurofisiologista, depois neurologia clínica, até chegar à psicanálise. Nós estamos em 95, nós estamos nesse trânsito. Então, 95, só que ele está disposto a nos propor um modelo. Então, é produto dessas cartas. Mas, para não ficar tão amplo e ser um pouco mais voltado para o que tu me pedes, o que as cartas a Fliess têm e que tem a ver com a autoanálise do Freud, que vai se dar de forma mais intensa e mais sistemática entre 95, 96 até 1900 na interpretação dos sonhos. Este é o período áureo do que nós vamos chamar a autoanálise do Freud, que ela vai se processar nas cartas com Fliess, né? Então, nós não temos o retorno, né? Se nós pensarmos que o Fliess pudesse ser este analista incipiente, nós não sabemos como é que ele respondeu, por onde ele andou, isso nós não temos acesso, porque isso a última informação aí dos biógrafos, que as cartas que o Freud recebeu do Fliess, ele teria destruído, né? A esposa do Fliess, em algum momento, perguntou para o Freud se ele não tinha as cartas, ele disse que ia ver, depois ele respondeu para ela que acho que tinha que ser perdido, ele tinha deletado. Então, nós não temos a resposta, nós temos as cartas do Freud para o Fliess. E essas cartas vão ser atravessadas de toda uma relação importante, significativa. A relação mais intensa que o Freud viveu com uma outra pessoa é com o Fliess, dito por ele mesmo, né? E nessas cartas é que a gente começa a discutir essa comunicação virtual, né? Porque o Freud vai
dialogar com o Fliess via cartas, e tem passagens interessantes assim, né? Quando o Freud mandava as cartas e não tinha o retorno no tempo que ele gostaria. E aí ele se queixa, porque você não respondeu, eu estou esperando um retorno seu, etc. Né? O que depois o Freud vai cunhar, nós vamos encontrar em vários momentos um conceito central da técnica psicanalítica, um dos chibolé na técnica, que é o conceito de transferência. Então, o amor de transferência do Freud pelo Fliess, nós vamos encontrar em si, nesse período de forma intensa e significativa. O Freud contando sonhos para ele, né, trabalhando, trazendo. Né? Então, esse é um período importante e que, no texto, eu tentava caracterizar algumas coisas dessa comunicação virtual e como é que eles iam lidando com essas questões. E virtual no sentido assim, porque evocar o outro na sua ausência. Né? Então eu escrevo uma carta, eu tenho que esperar, né, que isso aconteça e que até que tenha um retorno, etc. Né? Inclusive, esse exercício, né, que o Freud viveu e quando nós éramos atravessados pelas cartas no sentido literal, nós tínhamos toda essa problemática das engrenagens, né? Se nós fizermos uma rápida comparação, né, nós falamos das correspondências virtuais, os e-mails, WhatsApps, etc. Essas correspondências, né, elas têm um emissor e um receptor, mas uma diferença importante e significativa desses tempos é que eu tenho uma urgência que o meu interlocutor me responda muito maior. Qual é a tolerância que nós temos quando mandamos um e-mail ou mandamos uma mensagem para que o outro nos responda? Né? Racionalmente a gente entenderia, não está ali à disposição, tal, mas a demanda é que seja um caráter muito mais imediatista, né? Diferente das cartas do Freud. Mas eu diria que o Freud e a relação dele com o Fliess inaugura o que depois nós vamos viver nos novos tempos, essa outra forma de relação e de interação que não se dá na presença real, digamos assim, como nós estamos conversando aqui, né? E se eu fizer uma virada radical, né, e nós nos jogarmos nos anos 2020, pandemia, etc., e que nós ingressamos daí de forma contundente no mundo até então visitado por nós, eu digo mundo psicanalítico. Né? Como é que a gente visitava o mundo online? Né? Nós visitávamos pontualmente, alguma circunstância, tal. Alguns de nós com alguma outra experiência de análise à distância, de alguma analisando viajando, de alguma situação, mas não tínhamos a menor intimidade com essa outra forma de trabalhar e de interagir num processo analítico. Daí, sabemos, daí um lugar mais comum, quando chega 2020 ali, com toda a problemática da pandemia, nós tivemos que nos adaptar disso do dia para a noite, e é literal. Né? Nós dormimos de um jeito e acordamos de um outro jeito e tivemos que começar a nos reinventar em relação a essas questões. E eu acho que nesse reinventar, a gente pode se reaproximar dessas questões. Né? Daquilo que o Freud fez num continente, numa situação X, inclusive, né, quando se questiona assim, né, que talvez o Freud foi o sujeito que inventou o método, mas não pôde se beneficiar do método. Né? O Freud é o sujeito que vai fazer essa autoanálise, mas ele vai dizer logo em seguida que a autoanálise não existe. Né? Por que não existe a autoanálise? Vai dizer, bom, porque existe resistência. Né? Precisa de um outro interlocutor fora do sujeito. Nesse tempo primeiro, o Freud acreditava, né, em algum momento, ali pelos textos de 1910, o Freud diria assim, quando perguntaram para ele assim, como é que alguém pode se tornar analista, amplamente falando? Ele disse, analisando os próprios sonhos, né, produto da própria história dele. Né, ele é o sujeito que vai analisar os sonhos nessas conversas com o Fliess. Isso é 1910 ainda. Né? A partir de 1912, ele já começa a mudar de perspectiva e ele começa a dizer, não, alguém para poder ser analista tem poder ser analisado com alguém com a qualificação técnica. Né? Então, alguém que tem uma certa experiência no processo. Isso, então, a partir de 1912, vai entrar nesse terreno aí do que são os pressupostos para vir a ser analista, e entre um dos pilares, nós falava dos pilares, o pilar central
né, das mais diferentes correntes teóricas, quando se fala de formação, é a análise do sujeito que deseja vir a ser analista, né, com as suas várias formas de enquadre, etc. Mas voltando à questão, então o Freud inaugura esse processo, ele vai abrir uma série de possibilidades dentro daquele contexto. Nós estamos falando final do século XIX, início do século XX. E nesse sentido, assim, entra um pouco a questão também, além da importância, volta o escritor falando de novo a importância da escrita, mas tem uma importância também do processo de elaboração da escrita. A escrita também é um dos múltiplos caminhos de exercitar trabalho psíquico, né? As cartas Freud-Fliess, trabalho psíquico, conflitos, etc. Mas tem um trabalho de pôr, né, sobre o papel umas questões importantes, e esse processo de se meter consigo, com o seu inconsciente, de alguma forma, com o emissor a que ele está dirigindo via palavra escrita, isso também tem um trabalho de elaboração, né, de elaboração, inclusive de conflitos. Eu sempre cito uma experiência interessante dessa questão da escrita e a função curativa da escrita, vamos dizer assim. Por exemplo, o caso do presidente Schreber, né, que o Freud vai escrever sobre ele. O Freud vai escrever o caso do presidente Schreber, né, um caso de paranoia, ele vai escrever a partir do livro que Schreber escreveu, Memória do Doente dos Nervos, né? E esse livro Schreber escreveu para defender junto à corte da Saxônia da Alemanha o direito que ele tinha de retomar os seus direitos civis. Ele tinha sido interditado. Então ele vai escrever, claro, ele faz uma petição e depois transforma isso em livro. Então, aquele livro também tem uma marca, entre vários, a gente pode contar, desse processo elaborativo, desse processo de ter, de alguma forma, um interlocutor, né? Nem que seja um interlocutor, esse possível leitor, que nós nunca sabemos quem é esse leitor ou é endereçado. Claro, o Freud endereçava para o Fliess, tinha um endereçamento. Quando nós escrevemos ou produzimos, tem um endereçamento virtual, né? Que é esse outro que chega, né? Quando esse texto que tu leste, né, esse texto, tu é um interlocutor, né? Um interlocutor que até então era um interlocutor imaginário, né? Quem é que é o interlocutor, como é que ele vai receber essas questões, nós nunca sabemos, né? Mas isso exige de quem se propõe a ter maior liberdade de transitar por esse universo, né? Por esse universo que a gente está chamando aí da virtualidade. E acho que aí, nesse sentido, nós estamos todos nos aventurando, né, a trabalhar via online, né, em questões importantes aí sobre tratamento seguido via online, com várias questões significativas, né. Uma das grandes questões que eu tenho me interrogado a respeito disso, e que é interrogação e não significa que eu não trabalhe online em algumas circunstâncias, né? Trabalho, não se trata que eu sou um sujeito inquieto com isso, né? E sou inquieto por quê? Porque uma das questões fundamentais que nós perdemos, né, quando nós ingressamos no tratamento online, nós perdemos o impacto e o encontro com o corpo do outro, né? O meu corpo e o teu corpo estão num encontro aqui, que gera uma série de questões, não só daquilo que eu digo, do que tu dizes, mas tem uma série de coisas que se passam. Obviamente que tu pode me dizer, mas no mundo online também vão se passar uma série de coisas entre a tela do meu celular e a tela do teu celular, ou do computador, etc. Né? Sim, né? Então, comunicações de inconsciente, etc. Mas tem algo disso que evoca uma série de sentidos. Esses outros sentidos que tem a ver com a percepção, o analista não conta nem eu analisando. O que isso significa? Quais são os desdobramentos disso? Né? Que virtualidade vai se desenvolver disso ou não? Nós não sabemos porque nós não temos tempo suficiente. Nós estamos algo aí de 4 anos, né? Entrando no 4º ano, isso é muito pouco tempo. Se nós compararmos que a psicanálise, né, enquanto método de tratamento, ela existe há mais de 100 anos. E mais de 100 anos não nesse modelo que nós temos usado, né? No modelo clássico do consultório, da presença, etc., com as variações que aconteceram até então. Sim, sim. E, Paim, isso me faz pensar que, de certa forma, a psicanálise é sempre muito convidada a refletir sobre essas mudanças e mudanças que
acho que cada vez acontece de uma forma mais acelerada. Então, a forma como as pessoas se comunicam, como isso é necessariamente atravessado pela tecnologia. Hoje em dia, a gente já chega próximo também das questões de inteligência artificial, que acabam permeando tudo isso, né? Então, eu acho que o legal também de ler o seu texto e pensar essa questão é justamente o quanto a gente vai precisar continuar olhando para isso e a psicanálise buscar esses recursos para compreender esse fenômeno, né? Eu acho que sim, acho que é importante. Claro, desde que a psicanálise siga comprometida para mim com o que é uma das suas características que sempre me fascinou, né? Eu acho que a psicanálise e os psicanalistas, eles sempre têm que estar um pouco no contrafluxo, né? Nós temos sempre que ter a interrogação diante das certezas, né? Uma interrogação para fazer pensar, né? Porque a tendência intrínseca à nossa Constituição, né, é nós trabalharmos de uma forma tal que as coisas vão acontecendo, elas vão se instaurando, e a capacidade às vezes de seguir pensando, porque pensar dói, dá trabalho, né? Quando eu te digo assim, olha, tratamento online ok, faço, mas me inquieto, né? Porque algumas coisas nós sabemos e outras coisas nós não sabemos. Se nós vamos avançar para tudo que, citaste a palavra, que o mundo da chamada inteligência artificial produz, é um mundo, a princípio, assustador, que parece que ele tem começo, mas não tem fim, né? Então, o que isso implica? Como é que formas, né? Vai se discutir que as análises serão feitas por alguém com inteligência artificial, né? Porque qualquer máquina dessas provavelmente tenha um acúmulo do saber psicanalítico que nenhum de nós conseguiria acumular, né? De várias correntes, de vários lugares, de várias questões, assim, né? E se nós vamos seguir sustentando a importância da singularidade do sujeito, do analista, do analisando, se nós seguimos problematizando a nossa cultura, as coisas que vêm acontecendo, as formas que ela vem acontecendo, se nós vamos suportar o mal-estar, né? Quando Freud escreve o mal-estar na cultura, ele está falando assim, como é que a gente suporta e sustenta, né, as nossas dores narcísicas, assim. Então, que a grande questão é quanto nós conseguimos sair desses espaços e seguir trabalhando apesar de tantas incertezas, né? Então tem uma série de incertezas, né? E não se trata que eu tenho que acalmar as incertezas, mas que eu tenho que dialogar com elas. Então o que a gente tem de diálogo? O Freud tem uma expressão que eu gosto muito num trabalho dele, que é a história do movimento da psicanalítico, que ele diz que ele veio para perturbar o sono da humanidade, né? Eu acho que o psicanalista tem que perturbar o sono da humanidade. Eu acho que ele tem que ter essa questão de desacomodação, essa questão assim de que as verdades não estão postas. Como enxergamos, como vemos, né? Uma das questões, por exemplo, né, que tem a ver com o que nós tangenciamos, assim, que tem a ver com esse desacomodar a humanidade, e eu diria, né, dentro do que eu tenho trabalhado nos últimos anos, desacomodar o mundo psicanalítico, aí a gente entra, por exemplo, na temática do racismo. Se tu quiser um elemento que desacomodou o mundo psicanalítico mundial, né, é justamente a psicanálise a partir dos anos 2020. Quando eu digo a psicanálise, eu estou sempre me reportando à psicanálise das instituições psicanalíticas das mais diferentes correntes teóricas. A psicanálise na universidade, ela vem desacomodando essa questão racial há muito mais tempo, inclusive com o advento das cotas, né? Brasil, aí 2010, quando começa esse processo todo, a universidade começa a se desacomodar. Então nós temos aí, né, 15 anos de desacomodamento mais oficial, e os serviços de pós-graduações, mestrado e doutorado têm produzido muito sobre a questão do racismo pelo viés psicanalítico, né? As instituições formadoras de psicanalista que a gente conhece no Brasil afora, essa temática não era trabalhada em hipótese alguma. Ela nem era considerada como um problema de sofrimento psíquico. Ela só passou a ser trabalhada e vem sendo trabalhada a partir de 2020. Né? O episódio de George Floyd, que todos nós conhecemos, Vidas Negras Importam. Ali então começa um movimento em que a psicanálise vai ser convocada, né, a sair do seu lugar
brincando com os conceitos da sua bela indiferença, como se isto não me dissesse respeito, e ela vai começar a trabalhar. E hoje temos uma produção, né, de vários colegas de diferentes correntes teóricas trazendo essa questão para o centro dos acontecimentos. Então isso toca a todos nós, isso diz respeito não só ao povo negro, mas também diz respeito ao povo branco. Afinal, quem inventou o racismo é o povo branco. E todos nós temos dito, quem inventou também tem que inventar a solução. Então, essas cobranças, esses processos fazem que a gente então avance nessas questões. Então, a temática, nós falávamos, né, o que é novo e o que está ganhando nomes, né? Então, acho que o racismo não é novo, é óbvio, né? O Brasil é, como diz o Gessé, né, o Brasil é um país que foi criado sobre o racismo, né? Então, ele existe tanto quanto o Brasil existe. Então, é esse processo de reaproximação, né? Nós podemos pensar assim, o olhar mais contemporâneo da psicanálise para as novas formas de configurações da sexualidade. Então, a psicanálise está podendo se reaproximar e ter um olhar que alguns anos atrás ela não teria. Hoje ela tem um olhar de produzir, de pensar, de trazer perguntas, né? Então, porque esse mundo das novas configurações, que a gente pode chamar o mundo trans, etc., tem feito nós trabalhar, né? Para pensar o que acontece, o que as nossas teorias dão conta, o que elas não dão conta de uma série de coisas, né? E nesse sentido, assim, Romo, eu diria assim que da mesma forma que para Freud, início do século XX, a questão da homossexualidade era um grande desafio, pensando no mundo da sexualidade, das questões, e era uma questão que todo mundo estava se ocupando, né? E tinham duas grandes correntes teóricas no seu tempo. Uma corrente que queria pensar o homossexualismo como algo inato, constitutivo, e às vezes eu digo, talvez final do século XIX e do século XX, como muitas vezes no nosso século, essa temática volta como se então ela fosse produto de um determinismo biológico. E não que o Freud começa a conversar que escolha de objeto, e homossexualidade, estrito senso, é uma escolha de objeto como heterossexualidade. Ela é produto da história do sujeito. Né? Por nossa história, nós vamos escolher esse objeto, homossexual, heterossexual, que evidentemente, quando falamos de escolha, estamos falando da escolha do inconsciente. Ou seja, ninguém escolhe no sentido do pré-consciente consciente. Então, a homossexualidade é uma grande questão. Se a gente for reler 3 ensaios, o primeiro ensaio, Freud vai se dedicar boa parte para poder repensar o que ele tinha ali, para poder fundamentar uma teoria para a bissexualidade e a partir dela, tanto a homossexualidade quanto a heterossexualidade. Então, no sentido didático, no nosso século, né, essa questão das novas configurações é o nosso grande desafio, que requer pensar, rever, olhar, né, como isso se dá, como é que se constitui a identidade sexual, né, o que eu tenho dito com um certo conforto, que eu entendo desde a psicanálise, que o que nós temos é como se organiza o nosso mundo do que o Freud chama sexualidade infantil. Quando eu digo sexualidade, eu estou dizendo que existe uma sexualidade, que é a sexualidade infantil, com as singularidades de cada um de nós. Os destinos dessa sexualidade infantil são singulares. Aí o destino da sexualidade infantil ela vai ter N destinos, inclusive nos convida a olhar como é que é o que a gente chama do mundo trans, como é que ele se organiza, quais são as referências, o que isso tem a ver com a forma como homens e mulheres lidam, o que uma mulher trans vai estabelecer desde que paradigmas, que modelos identificatórios são esses. Então aí a psicanálise começa a repensar e reconversar essas questões, né? No meu último livro, junto com a Raquel, sobre identificações, a gente tenta conversar, sempre partindo da ideia que o Freud pode nos dar alguns apontamentos de caminhos a seguir. E, evidentemente, os pós-freudianos vão ter um vasto caminho. Mas ali a gente retoma, já que a gente parte do conceito central, que o processo identificatório ele é constitutivo do nós nos tornarmos humanos. Independente de como é que são essas configurações, como elas vão se estruturar, elas estão calcadas no processo identificatório e a gente tenta resgatar em Freud como é que esse processo identificatório vai nos articulando, olhando a questão do processo edípico, das questões narcísicas que nos habitam e como é que nesse intercruzamento eu posso vir a dizer quem sou eu. Né? A partir então desse processo calcado no que o Freud vai teorizar e vai trabalhar, que são as problemáticas identificatórias.
Uhum. E, Paim, acho que é um assunto muito sério que você está trazendo e falando do seu trabalho sobre o racismo, porque se é recente essa conversa na psicanálise, na instituição, mas não é um fenômeno recente. Como você estava dizendo, é como se o Brasil ele fosse pautado no racismo, né? Então, eu queria entender como que é e até quais são os desafios de se aproximar de um tema que ele é tão difícil, mas que também ele é tão constituinte, assim, constitutivo da realidade que a gente vive aqui no Brasil. Como é isso? Olha, isso realmente eu acho que tem, assim, né, a possibilidade que as novas gerações têm de poder trabalhar isso, evidentemente, porque tem uma pré-história. Uma história importante, significativa, que quando a gente remonta aí a importância do 20 de novembro e Zumbi dos Palmares, né, a gente está retomando e reapresentando para nós, povo negro, e para o povo branco, toda uma história de lutas importantes do povo negro para romper com esse ser escravizado que nos foi determinado por toda a questão escravocrata, por toda a questão colonial importante e significativa. Então, resgatar essa história ela é importante porque significa, sim, podermos tirar um certo estigma, como se o povo negro não tivesse tido muita luta, muita resistência, inclusive para poder sobreviver. Aquilo que disse hoje estamos aqui é porque quem veio antes lutou muito para viabilizar possibilidade de sobrevivência e hoje nós estamos discutindo sobrevivência, porque a população negra é muito mais morta que a população branca, assassinada, mas lutando também por qualidade de vida. Então isso é um processo importante e significativo. Mas queria remontar, e já que porque o meu objeto de estudo e trabalho tem sido olhar e fazer trabalhar essa temática dentro do universo psicanalítico. Obviamente, trabalhar o racismo é trabalhar esse contingente político, social, econômico, cultural, várias questões, naquilo que a palavra racismo estrutural nos permite pensar. Mas o meu foco de trabalho tem sido justamente de fazer trabalhar isso dentro das instituições psicanalíticas com a ideia, né, que a psicanálise também tem uma dívida conosco. Por quê? Porque a psicanálise não só foi omissa, mas a psicanálise também vai contribuir para patologizar o racismo. O primeiro grande momento em que o racismo era trabalhado, né, nos anos 70, 80, era trabalhado pelo viés do quê? O racismo é um problema dos negros que tem uma baixa autoestima. Então eu invejo o branco porque o branco é belo, porque o branco é sábio, porque o branco é inteligente, porque o branco... A lógica calcada é que era uma paranoia nossa, né? Ou quando negros denunciavam a entrada no shopping e alguém te intervinha, ou quando tu entrava num prédio de classe média alta e te diziam a entrada de elevador de serviço é a da esquerda, não é essa. Quando um negro denunciava isso, até o início dos anos 90, anos 2000, isso era colocado como uma psicopatologia nossa, né? Quando isso vai se trabalhando, e desde os anos 50, Guerreiro Ramos vem trazendo que racismo, se fôssemos trabalhar, é uma psicopatologia do branco, que precisa nos colocar nesse lugar, né? De desqualificar para poder mandar e poder nos colocar no lugar de existir para servi-los. Então, essa questão amplamente não é diferente nas instituições psicanalíticas. Se o racismo é estrutural, as instituições carregam essas marcas. Carregam ao não estudar, carregam ao não produzir. Se tu fosse procurar uma biblioteca até 2020 de qualquer um dos institutos ou escolas de psicanálise do Brasil, provavelmente tu não encontraria um livro falando sobre racismo, né? Provavelmente tu não encontraria nessas instituições todas nem uma única temática sobre racismo, né? Então, esse silenciamento e essa conivência, né, ela é importante e significativa. Então, a psicanálise tem essa dívida, né? Ela tem que também resgatar essa dívida conosco. E como é que se resgata essa dívida? De várias formas, evidentemente. Uma, justamente, é repensando. Eu tenho trabalhado, cobrado dos institutos que programa de formação é este em que não se trabalha a questão do racismo e da branquitude, né? Esses dois grandes conceitos. Como é que tu quer transformar o jeito de pensar, de escutar, se tu não traz essa temática para dentro do instituto, que são os novos colegas que estão fazendo formação? Se isso não for trabalhado teoricamente e trabalhado, evidentemente, nas análises. Mas para que algo seja trabalhado, eu tenho que saber que ele existe.
Se eu não souber o racista que me habita, eu não tenho como trabalhar se eu não reconheço que isso existe. Então, hoje a psicanálise e as instituições, gradativamente, com suas dificuldades, começam a se aproximar. E a grande questão do racismo, diferente de uma outra questão, e que tem as suas resistências, é porque eu não posso dizer que o outro é racista e eu não sou. Porque o racismo faz parte, ele está ali, ele está dentro de todos nós, negros e brancos. Né? Nós negros, no nosso processo de retomar nossa identidade, nós carregamos uma questão importante de estarmos hipermente investidos pelo que o branco julga que é o adequado, que é o melhor. Né? Se eu não conheço a história dos meus ancestrais, como é que eu vou ter referências para poder me constituir e olhar o mundo que me cerca, né? Aquilo que os autores dizem, que eu escrevo nos meus livros, assim, né? Os modelos de ideais são modelos brancos, né? Predominantemente. Mas, então, isso é um processo de transformação, isso é um processo, se tu ligar à internet hoje, tu vai encontrar meninas negras tendo orgulho dos seus cabelos. Isso é algo, eu peguei um fator óbvio, isso é algo muito recente. Né? Mulheres negras, classicamente, alisavam cabelos. E alisavam não porque elas desejassem, porque o padrão estético dizia assim, sim, assim, não. Né? Aquilo que o Freud fala, né? O grande texto sobre a estética psicanalítica é o texto do Estranho, de 19. E o Freud diz o que é estética para Freud? É a qualidade do sentir. Então, como tu sente o outro, como é que tu percebe o outro, que padrões esses estão estabelecidos. Então, essa ruptura desses padrões tem a ver com o movimento, vamos chamar amplamente, da negritude, que significa um resgate histórico, importante, significativo. Né? Eu sempre digo que se eu tivesse na minha escola sabido que o Machado de Assis era um homem negro, talvez isso já marcasse uma grande referência. Certo? Porque o Machado de Assis, se perguntar para toda a população branca não muito esclarecida, ela vai dizer o Machado de Assis, deve ser um homem branco. Porque é inconcebível que um homem negro, final do século XIX, século XX, fosse e é o maior escritor brasileiro. E então a importância assim, do conhecimento, e te falava do Machado de Assis, que diferença faria na minha história e provavelmente da história de várias gerações de homens e mulheres negras, poder ser apresentado por um intelectual negro. Né? Sempre tenho dito que no imaginário do povo branco não tem espaço, ou está se criando espaço, para pensar em intelectuais negros. Né? Quando se pensa em negros com ascensão social, que é uma questão importante, vamos ter jogador de futebol, no esporte, numa série de questões, inclusive teorias de racismo científico, tentando legitimar que os negros teriam maior habilidade para o esporte, etc., e não teríamos habilidade intelectual. Né? Então, um marco importante, Machado de Assis. Um outro marco importantíssimo e que só vai ser resgatado, e eu, como advindo na minha história da psiquiatria, Juliano Moreira. Juliano Moreira, né, vai ser o primeiro psiquiatra, não só o psiquiatra importante, mas o primeiro psiquiatra, a primeira pessoa, melhor dizendo, que vai fazer a primeira leitura do pensamento freudiano na América Latina. Quando ele era professor da Universidade da Bahia, né, ele foi pioneiro em trazer as ideias do Freud. Ele tinha estado na Alemanha, conhecido algumas ideias freudianas, ele trouxe isso. E o Juliano Moreira vai ser o patrono da psiquiatria, vai ser uma figura importante. O Juliano Moreira vai ser responsável por uma conversa colateral que nós estávamos aqui antes, falando como é que a psiquiatria conversava com a psicanálise. Ele mostrou fazer essas leituras. Ele pode ser um pioneiro da questão da psicossomática. Ele partia do pressuposto que os pacientes psiquiátricos do Hospital do Rio de Janeiro, Hospital Geral, que ele foi depois diretor por muitos anos, ele escreveu trabalhos muito profundos nessa lógica. Isso para citar, então, algumas figuras importantes desse mundo intelectual que não pode ser reconhecido. Atualmente, em algumas atividades científicas que eu participo, em algumas delas eu acho necessário dizer para a plateia que eu sou um homem negro. Mas tu diria, para quê? Todo mundo está te olhando e está vendo que tu é um homem negro. Teu protótipo é explícito. Porque eu poderia ser um homem negro de pele mais clara e passasse mais desapercebido. Não passa desapercebido. O que passa desapercebido, e eu tenho que denunciar para aquele público, é poder reconhecer e recapitalizar dentro deles, então o Paim é um psicanalista, estuda Freud, é um conferencista e é um homem negro. Quantos psicanalistas negros que nós conhecemos, que faz conferências, que escreve e produz? Temos alguns.
mas infinitamente menos do que homens e mulheres brancos, né? Se for procurar nas bibliotecas de novo, mesmo de psicanálise, e eu produzo livros de psicanálise desde 2012, meu primeiro livro foi em 2012, então aí são mais quase 12 anos produzindo livros, uma média de um livro a cada 2 anos, 2 livros, ano passado publiquei 2 e tal, mas é um ritmo assim. Então, eu preciso dizer, porque isso é importante para o público branco que me assiste, e evidentemente os poucos negros que me assistem, eles têm que poder saber, então quando tu diz, o outro pode escutar. Nesse escutar ele pode então transformar. Então essas são algumas questões importantes que a gente vai fazendo e que várias colegas têm feito, que fazem que, por exemplo, as instituições psicanalíticas, Porto Alegre, Rio, Ribeirão Preto, comecem a ter ações afirmativas, que é viabilizar o acesso à formação analítica para a população negra. Que aí eu acredito que vão ter mudanças mais significativas nessa lógica brancocêntrica que ainda governa a psicanálise e todas as ciências da academia que nós conhecemos. Uhum. Sabe, pai, a nossa conversa ela foi bastante interessante para mim, até porque quando eu li o seu texto eu tive a impressão de que eu estava lendo alguém que estava voltando às origens, falando ali de muito dos escritos do Freud, mas também a partir dessa volta às origens, olhando para as questões muito contemporâneas, como eu te disse antes da nossa conversa, né? E a sensação que eu tenho na nossa conversa é exatamente essa, sabe? De alguém que está ali muito próximo da origem e bebendo dessa fonte para poder olhar questões muito contemporâneas e que são muito presentes aí no nosso dia a dia. Então, eu imaginava que talvez era essa a sensação que eu teria e de fato foi. É muito bom te ouvir, gostaria que a gente pudesse até ter mais tempo para conversar um pouco mais, mas eu vou deixar aqui na descrição para os nossos espectadores também algumas recomendações de livros seus para poder se aproximar e saber mais do seu trabalho. E quero te agradecer enormemente em nome do Espaço Psi por ter topado aí mesmo com uma agenda bastante cheia aqui em Ribeirão Preto, dar essa entrevista para a gente e presentear você e presentear a sua netinha também com livros. Muito obrigado pela entrevista, obrigado pela parceria, pela forma acolhedora que o Espaço Psi me recebeu, pela forma que tu pudeste ir linkando as questões, as discussões, e na expectativa, eu digo que meu plano sempre é deixar assim os colegas com o desejo do reencontro. Então fica aí que meu desejo de podermos reencontrar já está posto. E quero agradecer muito aqui os livros, em especial para minha neta, né, a Abelinha Poli, que seguramente eu e ela vamos ler juntos aí, e acredito que é mais um caminho daquilo que nós falamos, né, a escrita e a leitura como um caminho de transformação psíquica. Agradeço muito. Com certeza. E se o objetivo era deixar o desejo pelo segundo encontro, eu acho que foi bem sucedido. E quem sabe a gente não grava um em Porto Alegre um dia, né? Quem sabe, né? Na arena. Muito obrigado, pai. Obrigado.